1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar mais uma vez, pedindo nesse momento a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que possamos entender a palavra do Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, do Deus maravilhoso, cheio de misericórdia, cheio de amor. Queremos te pedir nesse momento, Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos corações, para que possamos aqui ouvir a Tua voz na Tua palavra. Te pedimos, tenhas misericórdia daqueles que aqui estão, mas que suas mentes ainda estão, Deus, distantes desse lugar. Que o Senhor, Pai, leve a nossa mente cativa ao Teu trono e que possamos sair daqui regozijados, alegres, felizes diante da certeza de que somos o Teu povo. Pai, assim eu te peço, seja conosco, tenhas misericórdia de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Esse tema, a identidade cristã, irmãos, ele revela um problema, revela a causa, melhor dizendo, de um dos maiores problemas que os cristãos têm, e que é esquecer quem nós somos em Cristo Jesus. Já percebeu que todas as vezes que nós esquecemos quem somos em Cristo Jesus, alguns problemas começam a aparecer na nossa vida? E quando nós esquecemos quem somos em Cristo Jesus, nós perdemos a nossa identidade como povo de Deus. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Quando nós esquecemos quem somos em Cristo Jesus, nós damos muito ouvido ou muita importância ao julgamento que as pessoas fazem acerca de nós. Porque nós deixamos de crer que estamos em Cristo Jesus, que somos quem somos em Cristo Jesus, e passamos a acreditar na opinião e no julgamento de outras pessoas. Nesse momento, há uma confusão na nossa identidade. E aí, nos esquecemos de quem somos em Cristo Jesus e muitas vezes estamos fazendo questão, chateados e até arrumando problemas porque alguém disse uma coisa e eu acreditei que sou aquilo que a pessoa disse que eu sou. Quando esquecemos de quem somos em Cristo, colocamos outras coisas como definidoras da nossa identidade. É bem verdade que nós usamos muitas coisas nessa vida para dizer quem nós somos. Se nós somos administradores, dizemos, eu sou administrador, eu sou doutor, eu sou professor. A nossa profissão também serve para nos definir. A nossa família também nos define, né? Eu sou filho de fulano de tal. Quantas vezes, né, lá no interior nós não ouvimos, eu sou filho de Maria, que foi casada com João, e aí a família acaba definindo quem a pessoa é. Então, quando nós nos esquecemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós entregamos a nossa identidade a essas coisas, nós acabamos formando a identidade a partir dessas coisas. E aí não é difícil encontrarmos pessoas, por exemplo, que são ou que afirmam quem são a partir daquilo que possuem. E aí os bens que essa pessoa possui, as riquezas que ela possui, é que diz o que ela é. Irmãos, nós não podemos esquecer quem nós somos em Cristo Jesus. A independência de Deus, proclamada por Satanás e adotada por Adão e Eva lá no Jardim do Éden, gerou uma confusão no conhecimento de quem nós somos. Em outras palavras, enquanto você não enxergar a Cristo Jesus, enquanto você não se identificar em Cristo Jesus, sua cabecinha vai estar numa confusão danada. Sabe por quê? Porque você vai buscar numa coisa ou noutra, na opinião das pessoas, quem você é, e você não vai se encontrar. Porque Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, e essa imagem e semelhança dEle nós podemos ver em Cristo Jesus, de maneira que quando nós nos identificamos em Cristo Jesus, nós nos encontramos. João Calvino dizia, né, que quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais sabemos quem nós somos, mais descobrimos quem nós somos. Irmãos, Satanás fez isso, nos afastou de Deus lá no Jardim do Éden, e ainda hoje ele continua a querer nos afastar, a colocar confusão acerca de quem nós somos. Nos perdemos em nossas próprias ideias e acabamos nos distanciando da identidade que Deus nos deu.
Contudo, irmãos, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos um texto que demonstra, um texto que revela para nós quem eu e você somos, a partir do relacionamento que temos com Deus em Cristo Jesus. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 ao 10, nós podemos afirmar com toda segurança, irmãos, que Deus dá a todos os que creem em Cristo Jesus uma nova identidade. A partir do momento que nós confiamos em Cristo Jesus, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu tenho uma nova identidade que ela é mostrada, que ela se torna conhecida a partir da relação, do relacionamento que eu tenho com Deus. E Pedro, então, ele nos mostra aqui 4 marcas dessa nova identidade, dessa identidade que está naqueles que estão em Cristo Jesus. E eu gostaria que você pudesse fazer um exercício nessa noite de reflexão, que você pudesse ouvir essas marcas e começar a avaliar a sua vida. Você que se diz filho de Deus, você que está numa relação com Deus, perceba se é essa identidade que você tem assumido como filho de Deus. Porque talvez a sua identidade seja apenas o RG que você carrega aí no seu bolso. Ou talvez a sua identidade seja afirmada simplesmente apenas dentro daquele grupo que você faz parte e que diz que você era alguma coisa porque você se assemelha demais com eles. Irmãos, a nossa identidade está no relacionamento que nós temos com Deus. E quando cremos em Cristo Jesus, recebemos Jesus em nossa vida, Deus nos dá uma nova identidade. Então vejamos aqui as marcas dessa nova identidade. Primeiramente, os que creem em Jesus, eles são escolhidos de Deus. Quem está em Cristo Jesus foi escolhido por Deus. Você pode dizer acerca de si mesmo: em Cristo Jesus eu sou um escolhido de Deus. Aqueles que creem em Jesus, eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. O texto diz que essa escolha acontece na eternidade. Veja na sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, não feche sua Bíblia. E se você está ao lado de alguém que não tem Bíblia, compartilhe com ele. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele quem? Em Jesus, em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Observe que essa escolha não acontece apenas aqui na história, e a gente vai ver que ela se dá aqui na história, na nossa vida, mas ela, irmão, já está predestinada na eternidade. Ou seja, Deus nos escolhe em Cristo Jesus, lá no conselho eterno, Deus já nos escolhe em Jesus, Deus já lhe vê na eternidade. Mas é óbvio que isso não acontece apenas na eternidade, isso também acontece na história. E nós podemos olhar para a história de Israel, e na história de Israel Deus escolhe ali aquele povo, dentre todas as nações, como o povo que ele decide amar. Que era um povo que não tinha força, que era um povo que não era tão grande assim, e Deus conta sempre com as coisas pequenas, Deus escolhe as coisas pequenas, escolhe Israel para ser o seu povo. É interessante notar que quando Israel é escolhido por Deus, e Israel passa a ter um relacionamento com Deus, e todas as vezes que Israel é identificado como Deus Jeová, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, Israel é reconhecido, Israel se torna forte diante das nações. Mas todas as vezes que Israel não se identifica com Deus, se distancia de Deus, Israel se torna fraco. As nações derrotam eles não conseguem ter vitória nas batalhas. Deixa eu lhe dizer uma coisa que é verdade, é fato. Se você não está identificado em Cristo Jesus, se você não é o Israel de Deus, que toma uma identidade a partir do relacionamento que você tem com Deus, você se torna fraco diante das batalhas. Diante do pecado, você está fraco. Porque você não vai poder simplesmente resolver o pecado que está aí dentro de você e aquilo que o pecado tem gerado em você. Porque nós somos fortes quando estamos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Mas precisamos estar em Jesus, precisamos estar em Deus. Israel, irmãos, foi um povo escolhido de Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículo 15 nos diz assim: mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê.
Então, Israel, irmãos, é o povo escolhido de Deus lá do Antigo Testamento. E agora, Pedro vai dizer o seguinte, no versículo 9, que nós somos nós somos o que, irmãos? Geração eleita. Aqueles que têm uma nova identidade em Cristo Jesus não são qualquer um, são o povo que Deus escolheu. É isso que Pedro está dizendo aqui. Quando Pedro escreveu essa carta, ele tinha em mente, se você ler nos versículos anteriores, os judeus que tinham na história, né, essa bênção, esse privilégio de ser chamado povo de Deus. Só que esse povo de Deus rejeita a pedra angular, a pedra de esquina, rejeita a rocha de sustentação. E aí Pedro diz, olha, mas vocês, porém, vocês que creem em Cristo Jesus, que é a rocha, vocês são geração eleita. O que é isso, irmãos? É Deus revelando quem nós somos. É Deus nos mostrando que Ele nos escolheu, que Ele escolheu você. Você estava nas trevas, você não conhecia e não podia ver Jesus, mas Deus foi lá e te tirou, a luz brilhou, os teus olhos puderam ver o amor de Deus por você em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos eleitos de Deus, amém? Podemos nos afirmar dessa forma, e não temos por que temer dizer isso, pois em Jesus está a nossa eleição. Não somos eleitos pelos méritos nossos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E a confiança que temos em Cristo Jesus, irmãos, nos faz participantes dessa graça nele. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Em Jesus, Deus nos faz um povo especial no mundo, um povo que está no mundo, mas não é do mundo, porque se fosse do mundo, o mundo amaria. Jovens, adolescentes, se vocês têm ouvido de Cristo Jesus, se Jesus de fato é a identidade de vocês, o mundo não vai amar vocês. E vocês não vão ter relação com o mundo, com as coisas do mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. Quando nós assumimos essa identidade de geração eleita, de povo eleito que Deus nos dá em Cristo Jesus, nós criamos um abismo com o mundo. O mundo já não é mais aquela atração do nosso coração. Agora, se o seu coração ainda se sente atraído, eu quero lhe dizer que você precisa aceitar Jesus, que você precisa se converter a Jesus e receber de Jesus essa nova identidade. A primeira marca que Pedro nos mostra aqui, irmãos, é que dessa nova identidade é que temos ela em Cristo. E essa nova identidade em Cristo Jesus nos faz eleitos de Deus, geração eleita de Deus. Olhe para o que Deus fez por você. Hoje pela manhã conversávamos aqui, né, sobre as pessoas que continuam nas trevas, na ignorância. Pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Pessoas que acham que o Evangelho é a igreja, que é vir a um templo, que é frequentar um templo e que isso é o Evangelho. E não conheceram ainda o Evangelho. Tem muitos que ainda estão nessa situação, mas se você entendeu, se Deus abriu a tua mente e você ama Cristo acima de todas as coisas, eu quero lhe dizer que você é um escolhido de Deus, você é um privilegiado da parte de Deus, porque Deus foi quem fez isso na sua vida, Deus lhe agraciou. Então a primeira marca que Pedro nos mostra aqui é que nós somos geração eleita. Uma vez que somos o povo eleito de Deus, nós vivemos não mais para nós, mas para Deus, porque Deus não nos elege só para sermos, né, bênção, termos esse privilégio, mas também para a responsabilidade de vivermos para Ele. A segunda marca da nova identidade que recebemos de Cristo é que os que creem em Jesus, eles são servos no reino de Deus. Primeira coisa, geração eleita. Segundo, nós somos servos do reino de Deus. Você é um servo. Você tem um Senhor, a quem você vai prestar conta e a quem você está prestando conta daquilo que você tem feito. E aí, irmãos, quem assume a identidade que recebeu de Cristo se torna servo a serviço de Deus. Veja o que Pedro diz no versículo 9. Ele diz assim, que nós somos sacerdócio real. Essa palavrinha envolve dois conceitos. O primeiro de sacerdote e o segundo de realeza. O sacerdote era quem? Era aquele que servia a Deus no templo. Era aquele que prestava culto a Deus, que levava as ofertas a Deus. E aqui Pedro está dizendo que nós somos sacerdócio real. Algumas coisas precisam ser ditas aqui. Primeiramente, o sacerdote não é o pastor. O sacerdote não é um grupo seleto. O sacerdote é todo aquele que crê em Cristo Jesus.
Então, você é um sacerdote, você pode se dirigir agora direto a Deus, você pode servir a Deus como os sacerdotes faziam em outro tempo. E tudo isso você faz quando você está em Cristo Jesus, porque Jesus é o sumo sacerdote da nossa vida. Mas aí Pedro diz que é o sacerdócio real, sacerdote real. O que é o sacerdote real? Real de realeza, porque aquele a quem nós servimos é o Rei dos Reis. Aquele para quem estamos na disposição de viver para Ele, de servir para Ele, Ele é o Rei dos Reis. Esses sacerdotes que somos nós, eles servem ao Rei no reino de Deus. Sob o reino de Deus, clamamos para que a vontade de Deus seja estabelecida entre nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa, vocês jovens, se vocês são sacerdócio real, há um desejo no coração, e deve haver um desejo no coração de vocês, é que a vontade do Rei a quem vocês servem seja estabelecida aqui na terra. Porque vocês não são sacerdotes da segunda igreja, vocês não são sacerdotes do pastor e nem do líder do grupo de vocês, do departamento de vocês. Vocês são sacerdotes do reino de Deus. E no reino de Deus o que nós mais queremos é o quê? A vontade de Deus. Jesus nos ensina a orar lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, pedindo o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, venha, Senhor, a tua vontade como Rei das nossas vidas, estabeleça a tua vontade sobre nós. Sacerdócio real, irmãos, é aqueles que servem a Deus, ao Rei dos Reis, no reino de Deus. A identidade de Cristo em nós nos faz servos da vontade de Deus e não mais servos da nossa vontade. Como sacerdotes de Deus, devemos ser um canal que conduz outros a Ele. Até porque o sacerdote ele fazia esse papel de intermediação, ele levava os pecados do povo diante de Deus, em sacrifícios. Olha, agora que você tem essa responsabilidade de levar aqueles que vivem no pecado a Deus, de mostrar que há uma possibilidade de viver um relacionamento com Deus, de ter Deus como Pai, de ter Deus como amigo, de ter Deus junto de nós, irmãos, através de Cristo Jesus. Como sacerdotes precisamos levar outros para Deus. Além disso, no exercício do nosso sacerdócio, devemos lutar para que o único Rei a quem servimos seja Deus, e não a nós ou qualquer outras coisas, né? Porque nós vivemos cercados de deuses, né? Já diria um pastor um pouco antigo, ele dizia o seguinte, que o nosso coração é uma fábrica de deuses. A gente vive colocando coisas no lugar de Deus, família no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus, né? Status no lugar de Deus. Como sacerdotes reais, irmãos, só podemos servir a um Deus. E se tem outro Deus aí lutando, pelejando pelo lugar de Deus, e se nós dermos espaço, estamos cometendo idolatria. Aqueles que assumem identidade em Cristo Jesus são sacerdotes real. E isso não são só os jovens, nem eu. Você também é um sacerdote real. Você precisa servir diante de Deus. A nova identidade que recebemos em Cristo nos faz sacerdotes do Deus verdadeiros a quem nós servimos. Porque os outros deuses, irmãos, são só engodo, engano, ilusão, mentira. Que outra marca da nova identidade que Jesus dá? Qual é a outra marca da nova identidade que Jesus dá àqueles que creem no nome dele? Qual é essa outra marca que nós podemos aqui ver? E aí, irmãos, Pedro vai nos mostrar que os que creem em Jesus, eles são separados para o louvor de Deus. Quando é que ele diz isso? Versículo 9, parte C, diz assim, que nós somos nação santa, um povo separado. Essa palavra santa, né, ela vem dizer exatamente isso, a ideia de separação, um povo que está separado de quê? Daquilo que é impuro, da iniquidade, do pecado. Aqueles que estão em Cristo Jesus já não têm mais esse envolvimento com o pecado. Eles são nação santa. Em contraste com a nação de Israel, que não santificou a Deus em sua vida, a igreja de Jesus é uma nação por meio de quem o nome de Deus é louvado pelos homens. É por isso que nos dói tanto, irmãos, quando a gente vê alguém que se diz cristão, que canta, que ora,
que já esteve aqui diante dos olhos de vocês, mas que agora vivem numa vida de impureza e pecado, né? Dando espaço ao pecado, deixando aquilo que é impuro dominar o seu coração. Como nos dói no coração, sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que se dizem que são cristãos são nação santa, são povo separado, é povo consagrado para Deus, é povo que sabe que foi criado para o louvor da glória do Senhor. E como é que Deus é louvado na nossa vida? Quando as virtudes de Deus são vistas em nós. Quando o mundo olha aqui para uma EC, para os jovens da nossa igreja, e não vê isso, Deus é desonrado. Não somos nação santa. E com isso o que é que acontece? Nós perdemos nossa identidade. Porque aí o diabo vai dizer que nós somos outras coisas. Que nós somos aquilo que é próprio do mundo, e não a parte daquilo que é de Deus, aquilo que é santo, que é separado para Deus. Se você entender essas palavras à luz do que ele vai dizer mais adiante, quando ele diz, a fim de que vocês anunciem as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a luz, perceba que a missão é para uma nação santa. A identidade que a gente recebe de Cristo, ela vem para um povo santo, para o sacerdócio real. Não é para qualquer um, é para aquele que entendeu e ouviu a voz de Deus em Cristo Jesus e disse, Senhor, minha vida não é mais minha, a minha vida está separada para o Senhor. E dessa forma, irmãos, no trabalho, na escola, na universidade, onde quer que a gente esteja, nós honramos o nome de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas veem as virtudes de Deus em nós. É muito semelhante ao que acontece com os nossos filhos, né? Quem tem filho aqui sabe como é. Filho, eles ficam a observar a gente, né? E de vez ou outra eles estão tendo os mesmos trejeitos, as mesmas apreciações que os pais fazem. E eles observam o que é que o pai gosta, o que é que o pai não gosta. Se o pai gosta de lasanha, eles gostam também. É o meu caso, né? É o meu caso. Se o pai gosta de uma música, de um estilo musical, eles gostam também, né? E aí quando alguém vê o filho da gente fazendo alguma coisa, diz, cadê o pai? Que menino mal educado. Por quê? Porque esse menino não está revelando a glória do pai, é desonra para os pais, né? Porque se você tem um filho e seu filho está fazendo algo que não está de acordo com o seu caráter, com o que você é, que não revela a sua identidade nele, você se sente mal, porque você sabe que aquilo ali traz desonra sobre você. Então, no nosso relacionamento com Deus também é assim. Deus olha para mim e para você, e o que Deus quer é que as virtudes dele, que o caráter dele seja em você. Por isso que você é nação santa. É um povo que deve trazer louvor para Deus. Seu vizinho precisa olhar para você e dizer, eu louvo a Deus por ter você como vizinha e como vizinho. O teu parceiro no trabalho precisa olhar para você e dizer, eu louvo porque você é uma pessoa íntegra, porque eu vejo o teu amor, porque eu vejo como você é dócil como Cristo Jesus. Você revela, irmãos, as virtudes de Deus, e nós fomos chamados para isso. Deus nos dá uma nova identidade, não é para a gente ficar escondido, não, é para a gente aparecer para o mundo e revelar Deus em nós. Irmãos, as virtudes de Deus, né, nos faz o povo dele. A igreja também foi posta no alto dos montes para que o mundo veja a glória de Deus através de nós. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim o texto sagrado, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando Jesus disse isso, ele fala ali do candeeiro, que não podia ser posto, né, debaixo de uma vasilha, ele tem que ser posto no lugar mais alto da casa para poder iluminar. E aí eu me lembro, lá no interior de Pernambuco, Macaparana, quando você vai chegando a Macaparana, na parte da noite, tem um que eles chamam de cruzeiro. Naquela região é muito comum você ver os cruzeiros, e os cruzeiros eles escolhem lugares altos, onde eles fazem lá uma capelinha, uma igreja, e põem lá uma cruz iluminada. E quando você vem chegando ali, a primeira coisa que você percebe naquela cidade é o cruzeiro. E no meio daquelas trevas, irmãos, aquela luzinha lá em cima do monte, ela se torna visível. Aqueles que são nação santa, aqueles que receberam uma nova identidade de Cristo Jesus, aqueles que não são frequentadores de igreja apenas, mas que nasceram de novo, esses estão sobre o monte. E o mundo passa e olha e diz, olha lá eles, são diferentes.
Olha lá eles, a luz de Cristo, olha as virtudes de Deus na vida deles. Olha a glória de Deus na vida deles. O mundo às vezes não diz com essas palavras aqui, mas eles dizem, é um bom menino, é uma boa menina, é um crente de verdade. Não é assim que dizem, né? Mas é vergonhoso, irmãos, quando a gente conversa, viu, jovens, com alguns pais de vocês que já vivem abatidos por saber que não existe glória de Deus na vida de vocês. É terrível, né? Assim como a gente se sente, irmãos. Eu sei o que é muito bem isso. Receber uma reclamação do filho, e você fica, né? Poxa, eu não queria que meu filho fizesse isso. A gente fica entristecido, entristece o coração da gente. Eu fico olhando Deus, a tristeza de Deus quando olha para alguns jovens aqui, que muitas vezes estão aqui na igreja e quando saem daqui são outra coisa, que não nasceram de novo, que não amam a Jesus como deveriam amar Jesus. E eu fico olhando o Pai assim, a Deus a dizer, Deus sabe quem são os seus escolhidos, aqueles que realmente nasceram de novo, mas eu sei que muitas vezes é uma tristeza muito grande, porque aos distantes dos olhos do pastor e da igreja, são, né, verdadeiros filhos não de Deus, mas filhos do inimigo, porque não há glória de Deus neles. Vocês sabem, eu não sei, mas vocês sabem, e vocês têm a consciência diante de Deus, e que a consciência de vocês assuma essa identidade que Deus deu a vocês. Vocês são nação santa, povo separado para a glória de Deus. Vocês são como aquele vaso separado exclusivamente para Deus. Aquilo que Deus tirou, comprou lá na feira e disse, isso aqui eu só vou usar, só eu que vou beber aqui das águas dessa taça. Você é essa taça que Deus separou. Nós somos esse povo, irmãos. Pergunto a você que está aqui nessa noite, você tem sido santo no mundo? Estou falando aqui de preconceito não, viu? Eu sou santo porque eu não uso calça comprida, eu só uso saia. Sou santo porque eu não boto uma maquiagem. Estou falando disso aí, não tem nada a ver com ser santo. Santos são aqueles que estão em Cristo Jesus. São aqueles que são moldados por Cristo Jesus. Que todos os dias eles estão se parecendo mais com Cristo. Que o Espírito Santo está todo dia aumentando o amor deles em Cristo Jesus. E este amor em Cristo Jesus faz deles luzeiro no mundo, onde a glória de Deus é vista. Eu pergunto, você tem sido santo no mundo, no seu trabalho, na sua casa, sua família? Se eu conversasse com o seu pai hoje, com a sua mãe hoje, perguntasse, me dê um bom testemunho do seu filho, ele teria um bom testemunho a dar? Ou você seria uma desonra para o seu pai e para a sua mãe? Onde eles só derramariam lágrimas, como muitos têm derramado pelos seus filhos. Repensem a vida de vocês, repensem. A pureza de Deus tem sido vista em tuas ações. Israel manchou a identidade que recebeu de Deus, por não ter permanecido na santidade de Deus. Quando é que Israel não permanecia na santidade de Deus? Todas as vezes que se envolvia com idolatria, todas se envolvia com o pecado de outras nações, quando seguia o mundo e não seguia a Deus. Deus, ele deve ser louvado pela a vida que recebemos de Jesus. Como diz Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive. O que precisa se destacar em mim não é a minha pessoa, mas Cristo. Basta que as pessoas vejam a graça de Cristo em mim. Basta que as pessoas ouçam as palavras de Cristo dos meus lábios. Porque eu sou nação santa. Porque eu recebi uma nova identidade em Jesus. E eu não vivo mais para mim mesmo. Em Cristo somos santificados, irmãos. Nele, nós nos tornamos verdadeiramente nação santa. Deixa eu fazer aqui uma observação. Está vindo para a igreja, né? Está sendo uma maravilha, vim, muito bom, assíduo, está frequentando a igreja todo domingo, terça, quinta está aqui, beleza. Mas isso não te faz nação santa. Isso não te faz santo. Sabe por quê? Porque a santidade começa no coração. Porque se você tem toda a assiduidade do mundo em vir à igreja, mas Jesus não te muda, Jesus não te muda, você continua a mesma pessoa, o coração endurecido, empedernido nos pecados, não é nação santa, não assumiu a identidade de Cristo. A identidade de Cristo nos faz santos como Cristo é santo, e Cristo é santo como o Pai. Santos porque tudo o que fizermos em Jesus é santificado, irmãos, para Deus, é oferecido para Deus. Aqueles que desonram a Cristo, desonram a Deus, e não podem ser nação santa.
é nação pecaminosa, é nação pecadora. Irmãos, quando Israel estava em harmonia com Deus, e a santidade de Deus acompanhava o povo de Israel, está pensando que tinha nação que resistia a Israel, irmãos? Tinha não, podia vir como viesse. Deus chegou a destronar, irmãos, povos, reinos, com 300 homens. Você sabe por que Deus fez isso com 300 homens? Era porque eles eram habilidosos? É porque eles sabiam manusear bem a espada? Não, era porque esses 300 estavam identificados em Deus. É porque a identidade que eles sumiam, quem ia à frente deles, quem identificava eles, era o Deus Jeová, era o Deus Javé quem ia na frente deles. E você precisa entender isso. Cristo precisa ser reconhecido em você, para que você seja vitorioso nas batalhas que a vida vem trazer sobre a sua vida. Não pense que o seu nome diante das pessoas é suficiente para te dar vitória. Não vai ser nunca. Para te dar vitória, você precisa estar identificado em Cristo Jesus. E identificado em Cristo Jesus, você se torna nação santa. Amém, irmãos? Amém. Por fim, Pedro ainda nos revela uma última marca da nova identidade que recebemos de Jesus. Que marca é essa? Que marca é essa, visível, que precisa ser vista em nós? Que os nossos pais precisam testemunhar das nossas vidas. Que os nossos professores precisam testemunhar das nossas vidas. Que na hora de fazer um exame de quem nós somos, precisa estar lá essa marca clara para nós. Irmãos, os que creem em Jesus, eles são bens preciosos de Deus. Irmãos, é maravilhoso saber disso, É maravilhoso saber que Deus olha para mim e para você como alguém que está a zelar sobre o seu patrimônio, sobre o seu bem. Às vezes a gente sente meio que descuidado, nas lutas da vida a gente bate aquela solidão, a gente diz, meu Deus, eu estou me sentindo só. Talvez você esteja sentindo isso nesse momento, sentindo só, a vida não está tendo sentido para você, você está como que perdido, sem saber nem quem você é. Quando você se olha diante do espelho, você dá vontade de chorar, porque quando você começa a dizer quem você é, uma hora você é uma coisa, outra hora depois você é outra coisa, e você entra nessa confusão. Talvez você esteja assim. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que quem está em Cristo Jesus, quem crê em Cristo Jesus, se torna bem precioso aos olhos de Deus. Pedro, ele nos diz aqui no texto que Deus é o único dono daqueles que creem em Cristo Jesus. Veja o que diz o versículo 9 ainda. Ele diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Deus nos elegeu, Deus nos santificou, Deus nos fez uma geração de servos para servir a Ele no reino, e Ele olha para nós e vê em nós o quê? Propriedade, bens que Ele protege. Você tem um bem que você protege, você cuida todos os dias. Eu acho que todos nós temos uns bens. Eu tenho um bem que eu protejo muito lá em casa, meus livros. Eu gosto muito de proteger meus livros, Minha esposa acha uma maravilha, porque eu vou lá, eu gosto de limpar. Às vezes eu vou lá, abro a porta, fico lá na minha biblioteca, observando os livros e lembrando do que eu já li ali, de como as coisas estão acontecendo. Então, é um bem que eu tenho muito cuidado. E quando alguém pega um livro e diz, pastor, me empresta o livro, eu até empresto, mas quando chega com aquelas orelhas amassadas, irmãos, como isso, dói na gente. Imagina você ter um bem que você cuida, zela, e você empresta a alguém e volta pior do que você emprestou. Terrível, Sabe por que isso me dói? Porque é um bem precioso aos meus olhos. Você é um bem precioso aos olhos de Deus. Você é um bem precioso aos olhos de Deus. Deus te fez povo de propriedade exclusiva dEle. De Deus. Quem está em Cristo se torna propriedade de Deus. Ele cuida da sua propriedade. Eu pergunto a você, você é hoje propriedade de Deus? Você se sente cuidado por Deus? Ou você tem confiado na força dos teus braços, no contra-cheque do fim do mês, na tua conta, nos bens que você possui hoje, ou talvez até no ciclo de amizade que você tem, que pode resolver muito problema para você? É Deus quem cuida daqueles que creem em Cristo Jesus. Porque Deus nos faz propriedade deles. E Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento, que não compartilha a propriedade dele com ninguém. Eu compartilho meus livros com alguns, mas Deus não compartilha a propriedade dele com ninguém. O povo dele, Deus não diz, vai lá viver no pecado, deixa Satanás brincar um pouquinho com vocês aí.
Deus não compartilha, irmãos, a propriedade dele, é propriedade de Deus, ele é o único dono. Irmãos, assim como o agricultor cuida da sua vinha, assim Deus cuida daqueles que são sua propriedade. E aí me lembra, irmãos, aquelas palavras emblemáticas de Jesus lá em João capítulo 15, versículo 1, quando Jesus diz que o Pai é o agricultor, ele é a videira. Ele diz assim: eu sou, Jesus, a videira verdadeira, e o meu Pai é que cuida da vinha. Olha só, nós somos a vinha do Senhor, nós estamos em Cristo Jesus, somos os ramos que o Pai cuida. Agora eu vou lhe dizer como é que o Pai cuida da vinha. Ele limpa o terreno, para que a vinha receba os nutrientes, a videira receba os nutrientes, e os ramos Ele poda. Ele poda, porque é quando Ele poda que o ramo produz mais frutos. E talvez você esteja nessa poda do Senhor. Talvez esteja até achando, está dolorido, está doendo demais, está incomodando demais, está trazendo angústia e dor para o meu coração. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus faz isso, poda, para que frutos sejam gerados em Cristo Jesus. Vou ser mais direto para você. Deus coloca provações e lutas em nossas vidas, permite lutas para que frutos sejam dados, para que a vida de Jesus apareça em nós, para que a santidade de Jesus apareça em nós. Quem tem a identidade em Cristo Jesus recebe a poda de Deus, não vive de qualquer forma, como quer, como eu imagino, é como Deus quer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens, entendam uma coisa: vocês não têm que viver segundo o meu pensamento como pastor de vocês, vocês têm que viver segundo o que Deus quer para vocês, porque quando vocês viverem segundo o que Deus quer para vocês, vocês serão identificados diante de Deus, como povo de Deus, como propriedade de Deus. E como propriedade de Deus, sabe o que é que Deus vai fazer? Vai permitir situações para podar a vida de vocês, vai disciplinar vocês, vai puxar a orelha de vocês, vai dizer: você não pode ir por aí, está errado. Vai usar pessoas que vocês até vão peitar e querer dizer: não vou fazer, vou ver como eu quero, né? E depois você vai dizer lá na frente: eu agradeço, porque você me colocou no caminho certo. Não é assim os mais maduros? Não é assim que os nossos pais faziam? Irmãos, quantas vezes, irmãos, eu não lembro do chamado Chiquinho do Torno. Lá em casa era assim: o Chiquinho do Torno era o quê? Era um cinto que ficava pendurado na sala. 5 irmãos, e quando meu pai chegava em casa do trabalho, se minha mãe dissesse qualquer coisinha, ele vinha e disciplinava mesmo. Está pensando que a gente ria na hora? Era, irmãos, era choro e ranger de dentes, né? Todo mundo corria para o banheiro, vai todo mundo para o banheiro agora, e meu Deus do céu. Aí hoje a gente senta em casa, já com os nossos filhos, e quando a gente começa a compartilhar isso, a gente começa a rir. Lembra daquele dia que o Senhor colocou a gente no banheiro? Lembra daquele dia que a gente rodeava a mesa, né? Eu lembro de uma vez que eu apanhei tanto, meu Deus. Minha mãe, ela é muito calculista, ela dizia o seguinte assim: cada rodada que você dá ao redor da mesa vai ser uma chibatada. E eu: não, mãe, aí corria ela: uma. Não, mãe, é 2. E eu sei que ela foi contando, eu disse: ela não vai dar desse tanto de chibatada em mim. É o quê, irmãos? Só de lembrar ainda arde das costas. Irmãos, e hoje eu olho para ela e digo: mãe, eu te amo, porque o pai corrige o filho a quem ama, como Deus nos corrige. Se somos propriedades de Deus, Deus poda. Se somos propriedade de Deus, Deus não permite que outro dono governe a nossa vida. E nós precisamos entender isso, que não somos, não vivemos para nós mesmos. Não vivemos para nós mesmos. Ontem eu tive o privilégio de estar no cinema com os meus filhos. A gente foi assistir aquele filme Toy Story, né? Toy Story 4. E aí eu sempre costumo avaliar a filosofia que está por trás dali. E a filosofia era a seguinte: viva segundo o seu coração, né? Ou seja, quer viver bem, o segredo da felicidade é não escutar o que os outros têm para dizer, ninguém fora de você. Siga aquilo que o seu coração determina para você. Irmãos, eu pensava dentro de mim: como isso é contrário à palavra de Deus? Porque o caminho da felicidade não está em seguir o meu próprio coração, está em seguir o que Deus diz para eu seguir. Está em seguir o meu Criador. Está em seguir o manual do Criador, que me criou e sabe como eu serei feliz se eu viver segundo o que Ele quer e não segundo o que eu quero. E eu vi ali naquele filme simplesmente essa mensagem sendo passada. E quando vocês assistirem, vocês vão ver, né? Siga segundo o seu coração. Aí as crianças, né?
que não tem nada a ver com Cristo, com o Evangelho, com Bíblia, com desenho, vão ser ensinadas assim. E é isso que a escola, é isso que o youtuber, é isso que outros aí estão ensinando. Você não tem por que ouvir ninguém. Seus pais você não precisa ouvir. O que você precisa seguir é o seu coração. Se o seu coração diz que você tem que casar com... Você é homem, tem que casar com outro homem, case com outro homem. E vice-versa. Se é mulher, case com outra mulher. E siga o seu coração. Esse é o caminho da felicidade do mundo. Mas bem-aventurado, irmãos, é aquele que ouve a voz de Deus. Bem-aventurado é aquele que ouve a voz do pastor. A ovelha que ouve a voz do pastor e diz: eu sei que o meu pastor quer que eu ande no caminho correto. E o meu pastor é Deus, aquele que morreu na cruz por mim. Se você recebeu a identidade de Cristo em sua vida, você tem um dono, sabia? Tem um dono. Eu vou colocar um brinquinho na orelha, né? Como esse dia chegou alguém aqui. Eu disse: olha, você pode botar um brinquinho para a orelha e vai para o céu do mesmo jeito. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: se tiver alguém escandalizado aqui no meio, seja forte para tirar. Seja forte para tirar. E dito e feito. O pastor chegou, gente, pastor, fulano está usando um brinquinho ali. Eu disse: meu irmão, tem que tirar esse brinco, né, irmão? Você é forte, sei que você está querendo usar o brinco aí, mas você é forte, tire ele, porque você não é dono de si mesmo, não. Seu dono é Deus, e Deus te ensina a amar. Por amor aos mais fracos, abra mão. Não é que você vai para o inferno por conta disso, que quem te lança no inferno não é isso, é o pecado. Agora o pecado pode te fazer, em vez de amar, gerar um problema com o teu irmão, afastar o teu irmão, escandalizar o teu irmão. Então é melhor que você abra mão. E graças a Deus, a voz do Espírito Santo soou nos ouvidos, né? Amém? Amém. Soou nos ouvidos e o brinquinho não apareceu mais, graças a Deus, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: vocês têm dono, viu? Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Vocês são propriedade, nem propriedade, não é minha não. Eu tenho uma responsabilidade para com vocês, mas vocês são propriedade de Deus. Tem um dono que cuida da vida de vocês. Deus é o dono da igreja. E nós não podemos permitir que qualquer outra coisa se torne dono, usurpe o lugar de Deus na nossa vida. A quem você tem entregado os cuidados da tua vida? Quem é o dono da tua vida? Você tem consciência de que Deus te fez propriedade dele? Essa é a identidade que nós temos. Pedro disse: lancem sobre mim todas as vossas preocupações, ansiedades, porque eu tenho cuidado de vocês. Deus diz, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que coisa maravilhosa. O salmista ainda diz o seguinte, né, que o Senhor é socorro bem presente na angústia, na tribulação. Ainda que o mar se transtorne, ainda que terremotos e mais terremotos em nossas vidas aconteçam, Deus está lá conosco. Sabe por quê? Porque Ele é dono da sua vida. Ele te fez propriedade dEle. Concluindo as minhas palavras aqui. Se cremos verdadeiramente em Cristo, não somos mais a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque recebemos uma nova identidade. Porque somos tudo isso que Pedro diz aqui: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Jesus deixamos de ser mais um no mundo. Nós não estamos no mundo soltos, como uma folha arrastada pelo vento. Nós estamos no mundo sob o controle e o governo do Deus soberano, que nos fez propriedade dele. Você não está solto. Se você tem fé em Cristo Jesus, é Deus quem cuida da sua vida. Se você tem fé em Deus, não é o seu marido apenas que cuida de você, mas é Deus quem cuida de você, porque você é propriedade, menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos de Deus, que Ele não permite que ninguém toque. Como sacerdotes de Deus, sirvamos a Ele com as nossas vidas, irmãos. Sejamos sacerdócio real. Faça da tua vida um meio de conduzir teus filhos, teu cônjuge à presença do Senhor, como o sacerdote fazia, levando a Deus os pecados do povo. A sua santidade em Jesus apontará a luz de Deus para aqueles que estão em trevas, que não são poucos, que estão a tatear na escuridão, na ignorância, porque não conhecem Jesus ainda. Lembre-se dessa responsabilidade que Deus colocou sobre você. Você sabe qual foi o problema de Israel, irmãos?
O problema do povo de Israel é que o povo se agarrou com o privilégio de ser nação eleita, mas esqueceu a responsabilidade que Deus havia lhe dado. O povo se abraçou ao fato de ter Deus como o seu Deus, de ter Deus escolhido eles, mas esqueceu que eles tinham a responsabilidade de brilhar no mundo. E muitas vezes nós estamos caindo no mesmo erro. Dizemos: eu sou o povo eleito, eu conheço a Jesus, eu enxergo a Jesus, eu creio em Jesus, eu sei do que Ele fez por mim, mas não temos brilhado da forma devida. Mas os nossos vizinhos falam mal da gente, mas os nossos clientes só faltam nos xingar. Irmãos, precisamos rever as nossas vidas. Não deixe que o teu coração seja dominado por outro senhor. Deus nos fez propriedade dEle. Nele nosso coração pode descansar. Ele é o Senhor da vinha e sabe o momento certo de podar as nossas vidas. Como Ele está vendo agora? Como Ele está fazendo agora? Às vezes a gente quer ensinar a Deus a podar a nossa vida, né? Tem semana, talvez essa semana para você seja uma semana dessa que eu vou falar agora. Tem semana que está tudo errado, dá tudo errado. E a gente fica dizendo: Senhor, mas logo essa semana, Senhor. Deus tem um tempo certo da poda. E essa poda é para o teu bem. É para que você possa frutificar mais. Lembra que eu falei aqui, eu acho que na nossa última mensagem. Sabe o que é que Deus dá quando nós oramos pedindo paciência? Deus dá a oportunidade de ser paciente. E quando é que nós temos a oportunidade de ser pacientes, irmãos? Quando estamos diante de situações que afligem o nosso coração. A gente pede: Senhor, me ensina a amar mais o meu cônjuge. Aí o nosso cônjuge dá um trabalho, a gente acha que é ruim, mas aí Deus está nos dando a oportunidade de aumentar o nosso amor. Porque a quem muito se perdoa, muito se ama. Entendeu como é a lógica das coisas? Quais são as orações que você tem feito para essa semana? Certamente essa identidade que Deus aqui revela no texto, Deus vai te dar a oportunidade de você poder testemunhar dela. Que a identidade de Cristo, irmão, seja o diferencial em nossas vidas. Dessa forma nós cumpriremos a missão que Ele tem para nós. Pedro termina dizendo o seguinte, versículo 9: a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que é que Deus nos faz geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus? Para que Deus faz isso? Para quê? A fim de que as virtudes dele sejam proclamadas, daquele que nos tirou das trevas, da ignorância e nos fez ver o seu grande amor em nosso favor. Que Deus nos use essa semana, que a nossa identidade em Cristo Jesus possa resplandecer em meio a essa geração em trevas. Vamos orar nesse momento?